Fala-se muito em depressão. Como entender a depressão do ponto de vista espiritual? A depressão é um fenômeno muito complexo. É uma síndrome, portanto, um conjunto de sintomas. Toda síndrome caracteriza-se por um conjunto de sintomas, ou seja, a depressão não é um sintoma isolado. É analisada de uma maneira bastante esmiuçada pelos profissionais da área, pelos especialistas que se dedicam a estudar o assunto. Seria aqui se alongar demais a gente ficar examinando os vários fatores biológicos, sociais, familiares, psicológicos que podem explicar a depressão, porque é um transtorno multifatorial. O que podemos afirmar do ponto de vista espírita é que todas as problemáticas têm uma raiz, uma gênese profunda no espírito que somos. Ainda que se manifesta no corpo e em alguns momentos afetando o corpo necessita de atendimento, de tratamento, afetando o psicológico. E quando eu me refiro ao psicológico, eu estou me referindo ao psicológico da existência atual. Porque eu não posso negar que eu tenho uma formação atual que estrutura o meu ego e que me faz ter características de baixa de autoestima, de consciência atual da minha vida relacional, e que esse psicológico atual, que o Dr. Jorge André dos Santos, psiquiatra falecido recentemente, costumava dizer que é o psiquismo de superfície, né? O psiquismo periférico de superfície, aquele mais da consciência, do mundo material. Esse psicológico precisa ser tratado, o inconsciente mais de superfície, ou seja, o inconsciente da existência atual, que são os conflitos armazenados, os traumas que eu vivi da experiência atual e que podem ser fatores que explicam a depressão. Por que eu digo fatores? Porque uma pessoa passa por um trauma e desencadeia nela, a partir daquele trauma, a depressão. E outra pessoa passa por um trauma, sofre, mas responde melhor e não vivencia a depressão. Qual a diferença? Claro, há fatores subjetivos, a história de vida de cada um, mas não podemos negar que a raiz profunda está em gatilhos, em elementos que o próprio espírito traz de experiências passadas. Porque eu posso até passar por uma situação e ficar em luto, e ficar melancólico, que é um fenômeno universal. Mas porque aquela situação me levou a uma depressão endógena, por exemplo, ou uma depressão com surtos, com sintomas psicóticos, ou porque o mesmo trauma gerou em uma depressão branda e em outro uma depressão mais acentuada. Somente a explicação espiritual para dizer que todas as nossas problemáticas são do espírito que somos, que se manifesta no corpo em que estamos. É por essa razão que falta, às vezes, nas abordagens acadêmicas, nas abordagens psicoterapêuticas e psiquiátricas, o olhar espiritual. Porque vai chegar ao ponto de examinar os fatores psíquicos, os fatores da existência atual, os fatores que podem estar associados inconscientemente ao fenômeno depressivo, mas não chega a alcançar os padrões morais que são colocados pela doutrina espírita como psicoterapêuticos, como preventivos e curadores. Porque os fatores psicológicos bem se vê. A causa da depressão, do ponto de vista psicológico atual, uma ansiedade, um medo, um conflito vivido na família, um abandono, uma rejeição. Muito bem, mas ainda assim o espírito trazia determinadas matrizes que aquele evento de vida, para falar na linguagem freudiana, aquele evento de vida desencadeou no sujeito uma reação daquela ordem, uma manifestação daquela ordem, porque ele trazia também matrizes. Porque aquilo que acontece de fora só me envolve ou me favorece no meu progresso, desencadeando em mim as reações provacionais que eu necessito passar do ponto de vista psicológico. Espiritualmente falando, há dois fatores muito importantes que devem ser considerados. O primeiro fator, a culpa. O espírito traz como matriz uma consciência de culpa ou uma tendência ao sentimento de culpa inconsciente. E o segundo é uma insatisfação do ego em relação ao self. Ou em palavras mais simples, como diz Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, é uma insatisfação do ser em relação a si mesmo.